Saudações acadêmicas. Meu nome é Diana Emília Citori e venho, através desse vídeo, abordar sobre o quadro conceptual. O presente trabalho estará estruturado da seguinte maneira. Primeiro, irei fazer a introdução e falar sobre o conceito de quadro conceptual. De seguida, irei falar sobre os objetivos das demonstrações financeiras, os pressupostos subjacentes, características quantitativas, elementos das demonstrações financeiras, reconhecimento das demonstrações financeiras, mensuração, capital e manutenção de capital. Bom, introduzindo, podemos dizer que, segundo Schleiermacher, o quadro conceptual é definido como uma estrutura básica subjacente à formação de ideias. E o presente quadro conceptual tem como objetivo estabelecer conceitos que estão na base de preparação e apresentação de demonstrações financeiras. E podemos dizer que o quadro conceptual orienta-nos sobre o momento de reconhecimento de um ativo, passivo, rendimento, gasto e quais são as suas bases de mensuração a seguir. Daí a sua enorme importância. Analisemos então aspectos mais relevantes sobre o quadro conceptual. Objetivos das demonstrações financeiras. Antes de avançarmos para os objetivos das demonstrações financeiras, irei definir o que são demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras, também conhecidas como demonstrações contábeis, são relatórios financeiros que contêm todos os elementos que compõem as contas anuais de uma organização, indicando o seu valor econômico nesse momento. As demonstrações financeiras têm como objetivos proporcionar informação da posição financeira, mostrar os resultados da gestão ou a responsabilidade da gestão pelos recursos que lhe foram confiados. Pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras. Existem dois pressupostos subjacentes à elaboração das demonstrações financeiras, que é a base do acréscimo e continuidade das operações. A base do acréscimo diz-nos que os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. A continuidade das operações diz-nos que as demonstrações financeiras são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade irá prosseguir a sua atividade operacional, ou seja, assume-se que a entidade não tem intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou reduzir o seu nível de negócio. Agora irei falar sobre as características quantitativas das demonstrações financeiras. Existem 4 características relevantes sobre as demonstrações financeiras, que são a compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. Compreensibilidade: a informação proporcionada nas demonstrações financeiras deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. Assume-se que para este efeito que os utilizadores têm um razoável conhecimento dos negócios, das atividades econômicas e da contabilidade. Relevância: para a informação ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. A informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação dos eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado. Fiabilidade: para ser útil, a informação deve ser também fiável, ou seja, confiável. A informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de influência. Comparabilidade: os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências
relativamente à sua posição financeira e desempenho. Os utilizadores devem também poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades, de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais. Elementos das demonstrações financeiras. Os elementos relacionados diretamente com a mensuração da posição financeira são ativos, passivos e capital próprio. Ativo, segundo o quadro conceptual, é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e de qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. E o passivo, segundo o quadro conceptual, é uma obrigação presente da entidade, resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se espera que resultem para a entidade saída de recursos incorporados, benefícios econômicos. E o capital próprio diz que capital próprio é o interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzir de todos os passivos. E os elementos diretamente relacionados com a mensuração de desempenho são rendimentos e gastos. Os rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período, sob a forma de entradas, aumentos de ativos ou diminuições de passivos que resultem em aumento de capital próprio que não estejam na entrada dos subscritores de capital. Os gastos são diminuições de benefícios econômicos durante o período sob a forma de saídas, diminuições de ativos ou aumento do passivo que resultem em diminuições do capital próprio para além das distribuições dos detentores de capital. Agora irei falar sobre os reconhecimentos dos elementos das demonstrações financeiras. Existem 4 elementos das demonstrações financeiras para o seu reconhecimento, que são reconhecimento de ativos, reconhecimento de passivo, reconhecimento de rendimentos, reconhecimento de gastos. Agora irei falar sobre reconhecimentos de ativos. De acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Reconhecimento do passivo. Segundo o quadro conceptual, um passivo é reconhecido no balanço quando for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão da liquidação de uma obrigação presente e que a quantia pela qual a liquidação terá lugar possa ser mensurada com fiabilidade. Reconhecimento de rendimentos. Segundo o quadro conceptual, os rendimentos são reconhecidos nas demonstrações de resultados quando tem havido um aumento de benefícios econômicos futuros, que pode ser mensurado com fiabilidade em resultado de um aumento de um ativo ou da redução de um passivo. Reconhecimento de gastos. De acordo com o quadro conceptual, os gastos são reconhecidos na demonstração de resultado quando tem havido uma redução de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurada com fiabilidade em resultado de uma redução de um ativo ou do aumento de um passivo. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Primeiro é definir o que é mensuração. Mensuração é o processo de atribuir o valor a um ativo, passivo, elemento de capital próprio, gastos ou rendimentos, reconhecer e mostrar no balanço e nas demonstrações de resultados. Bases da mensuração. Existem 4 bases da mensuração, que são o custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor presente. Agora irei falar sobre o custo histórico. Custo histórico diz que os ativos são contabilizados pelo valor pago através de caixa, os seus equivalentes e o justo valor de outra retribuição dada para adquirir o ativo no momento da sua compra ou construção. E os passivos são contabilizados pelo valor de caixa,
os seus equivalentes a ser pago ou o justo valor da sua retribuição a ser entregue para liquidar a obrigação. Custo corrente diz que os ativos são valorizados pelo valor de caixa ou seus equivalentes que seria necessário pagar se um momento ativo ou um ativo equivalente fosse adquirido na data corrente. Os passivos são valorizados pelo valor não descontado de caixa ou equivalentes de caixa que seria necessário para liquidar a obrigação atualmente. O valor realizável diz que os ativos são apresentados pelo valor de caixa ou seus equivalentes que seria obtido atualmente pela sua venda. Os passivos são mensurados pelo seu valor de liquidação, isto é, as quantias são descontadas de caixa ou equivalentes de caixa que se esperam pagar para satisfazer as obrigações no decurso normal dos negócios. Valor presente. Os ativos são valorizados pelo valor presente, descontando dos recebimentos futuros que se espera que o ativo gere no decurso normal dos negócios. Os passivos são valorizados pelo valor presente descontado dos pagamentos futuros que se espera que seja necessário para liquidar os passivos no decurso normal dos negócios. Conceito de capital e manutenção de capital. Primeiro é definir o que é capital financeiro. São ativos líquidos ou capital próprio da empresa, exemplo, capital investido ou poder de compra investido. Manutenção de capital financeiro. De acordo com este conceito, o lucro é obtido somente quando a quantia financeira dos ativos líquidos exceder a quantia dos ativos líquidos no início do período depois de excluir as contribuições. Manutenção do capital físico. De acordo com este conceito, só existe lucro quando a capacidade produtiva física da entidade ou os recursos necessários para atingir essa capacidade no final do período excedem a capacidade do início do período. Bom, a minha apresentação sobre o quadro conceptual termina por aqui. Obrigada.